Ok, pessoal. Então vamos começar nosso primeiro encontro, né, de Bnei Noach. E vou dar talvez alguma introdução, uma pequena introdução sobre o assunto de Bnei Noach. O assunto de Bnei Noach é um assunto muito antigo e muito novo ao mesmo tempo. Muito antigo porque começou com Moisés, na época de Moisés. E conta-se uma história de que quando Deus quis dar a Torá, ele chamou todos os povos e ofereceu para eles a Torá. Então ele perguntou para um determinado povo: vocês querem a Torá? E o povo perguntou: o que está escrito na Torá? Então Deus falou: não roubarás. Então aquele povo falou: olha, não vai dar certo, é melhor não. Procura outro povo para receber isso. Então veio para um segundo povo e perguntou: vocês gostariam de receber a Torá? Deus perguntou: só o que está escrito? Não matarás. Então o povo falou: olha, não é da nossa tradição, nossa cultura é realmente matar, nós somos assassinos, procura outro povo. Ele foi para um terceiro povo: vocês querem a Torá? Eles falaram: o que está escrito? Olha, não cobiçarás, não cometerás adultério, incesto. Eles falaram: olha, não vai funcionar com o nosso povo. E Deus procurou o povo judeu, perguntou: vocês querem a Torá? Perguntou para Moisés: vocês querem a Torá? O que Moisés falou? Moisés perguntou: quanto custa? Ele falou: não, é de graça. Ele falou: então dá 2 tábuas. Não, isso é brincadeira, é uma piada. Na verdade está escrito realmente que Deus perguntou para vários povos e ofereceu, eles não aceitaram. E quando ofereceu para o povo judeu, para Moisés, então o povo respondeu: Nasce venishma, vamos fazer o que o Senhor ordenar, já que o Senhor ordena, com certeza é melhor para a gente. E Nishma, vamos depois tentar entender também. Mas primeiro de tudo, nós estamos prontos para fazer, não queremos nem perguntar o que tem. Então Deus deu a Torá para o povo judeu. E naquele momento, Deus incumbiu também o povo judeu de transmitir para todos os outros povos, todas as outras nações do mundo, 7 preceitos básicos, que são as 7 leis de Noé, ou Bnei Noach em hebraico, como a gente costuma falar, e que tem suas derivações também. Na Gemara ele aponta em vez de 7:30, tem várias derivações, e tem uma doutrina em torno disso também. E é o que a gente, se Deus quiser, vai fazer hoje, vai começar a explicar um pouquinho. Então por isso que eu falo, uma coisa muito antiga, veio desde Moisés, mas é uma coisa nova, porque o povo judeu, durante todo esse tempo, todos os milênios, nunca se ocupou muito com esse tipo de trabalho. A verdade é que o povo judeu sempre foi perseguido, em todas as gerações. Os caldeus, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos depois. Mais recente, tem Inquisição, Holocaustos, pogroms na Europa, na Rússia. Então sempre foi uma coisa muito difícil para o povo judeu transmitir essas ideias. E por isso o assunto acabou ficando um pouquinho de lado. Mas hoje em dia, com o incentivo do Rebbe de Lubavitch, o Rebbe de Lubavitch pediu muito forte para que a gente, sim, transmitisse essas ideias para todo mundo, para todos os povos. Por quê? Porque na era messiânica, nós estamos bem próximos da era messiânica, quando isso acontecer, então todos vão seguir esse caminho. Então, como preparativo já para a era messiânica, nós precisamos divulgar e fazer com que todos os povos realmente absorvam sobre si, eles recebam sobre si essas 7 leis. Ok? Muito bem. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler um trecho do livro do Rabino Ginsburg, Yitzhak Ginsburg, um dos maiores cabalistas de hoje em dia, uma pessoa sensacional. Eu conheço ele pessoalmente. Ele é um homem, além de ser um grande cabalista, ele também é matemático, ele também é artista, ele é músico, ele é muita coisa. Uma pessoa especial. E ele escreveu vários livros, mas um dos livros que ele escreveu é Kabbalah and Meditation for the Nations. Ou seja, Kabbalah e meditação para todas as nações, onde lá ele basicamente pega esses 7 preceitos e trabalha eles de uma maneira espiritual e mostra as aplicações práticas também. Certo? Então nós vamos ler um trecho, eu vou explicar para vocês. Depois nós vamos ver então uma aplicação prática também. Nós vamos hoje depois aprender a fazer as bênçãos sobre os alimentos, que também todos nós precisamos fazer. E no final até gostaria de que a gente conversasse um pouquinho. Na verdade a ideia
quando a gente tem uma fé, quando a gente tem uma doutrina, quando a gente tem alguma coisa, nós precisamos também da parte social, ou seja, a gente precisa estar num local onde a gente convive com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente pensa, trocar ideias, enfim. Então, é importante que a gente converse e cada pessoa, de repente, pode expor um pouquinho da sua experiência que teve anteriormente ou com o Benedor, ou alguma coisa espiritual, como ele achou Deus, enfim. Ok? Eu acho que mais ou menos a gente já se conheceu antes, né? Pelo menos eu perguntei para todo mundo. Então, um ou outro mais se conhece. Você que chegou agora, Giovanni? Ok, bem-vindo. Obrigado. Então, nós vamos lá. E para a gente entender esse trecho do primeiro capítulo que vocês têm na frente de vocês, para que a gente possa entender, eu primeiro iria para a página 9 da apostila de vocês. Depois eu vou precisar de alguns Humashim, de alguns livros, se puder, Bereshit, depois se puder me trazer. Okay? Ok, nós temos aqui entre nós temos aqui na nossa frente um trecho que fala do pacto entre as partes que Deus fez com Abraão. Esse pacto entre as partes que Deus fez, na verdade, foi um compromisso que Deus prometeu para Abraão, que apesar de que durante 400 anos os descendentes de Abraão estariam numa terra desconhecida, que no final foi o Egito, lá eles seriam escravizados, e depois Deus levaria eles para uma terra especial, que é a terra de Israel, e daria a terra de Israel para os descendentes de Abraão. Esse foi o pacto. E vamos ler aqui dentro Gênesis 15, ok? Vamos ver como é que foi o pacto, então. Deus disse a Abraão: eu sou Deus que te tirou de Ur-Kasdim, era a cidade natal do Abraão, para te dar esta terra como posse. E aí Abraão replicou: ó Senhor Deus, replicou Abraão, como poderei realmente saber que será minha essa terra? Então Deus lhe disse: ok, então vamos fazer um pacto. Um pacto é um acordo, uma aliança irrevogável. E para esse pacto, Deus pediu para Abraão fazer o seguinte: traze-me uma novilha de qualidade, uma cabra de qualidade, um carneiro de qualidade, e uma rola e um pombinho, ou seja, alguns animais. Abraão trouxe tudo isso para Deus. Abraão os partiu pela metade, partiu esses animais pela metade, assim antigamente era a maneira como as pessoas faziam um pacto. Sim, há 3.700 anos atrás, mais ou menos. E colocou cada parte oposta à outra, cada parte de animal, uma de cada lado. As aves, no entanto, ele não partiu. Ok, esse é o versículo 10, depois tem alguns versículos que eu pulei. Em versículo 17, o sol se pôs e ficou escuro. Uma fornalha fumegante e uma tocha flamejante passaram entre as metades dos animais. Ou seja, junto com Abrão, acompanhou ele uma tocha. Essa tocha foi um fogo, que estava representando ali, na verdade, Deus. Ou seja, claro que não é Deus, mas Deus colocou um fogo ali como se fosse uma maneira de representá-lo. E os dois passaram juntos ali no meio dos animais, e assim foi o pacto. Então, nesse dia, Deus fez uma aliança com Abrão, dizendo: a teus descendentes eu darei esta terra, do rio egípcio, ou seja, do Nilo, até o grande rio Eufrates. Então, Deus prometeu para Abrão que desde o Nilo até o Eufrates seria a terra de Israel, ou seja, bem maior do que hoje em dia nós temos. E esse foi o pacto. Aqui eu queria fazer uma explicação muito interessante. Existe uma maneira da gente estudar a Torá, seria uma ferramenta na Kabbalah que é chamada de Gemátria. Quem fez o curso de Kabbalah antes já aprendeu o que é Gemátria, né? Gemátria é o seguinte: cada letra em hebraico tem um valor numérico, por exemplo. Então você soma as letras de uma palavra, digamos que ela formou 20, ok? Depois você pega uma outra palavra, dá 20 também. Sinal que as duas palavras têm alguma ligação. Só que o estudo da numerologia, ou Gemátria, não é somente esse estudo de álgebra 1 mais 1, 7 mais 15, soma das letras, não.
Gematria, na verdade, deu origem a uma outra palavra, que é geometria. Vocês estão vendo? É bem semelhante. Gematria originou geometria. Geometria dos gregos veio da gematria dos judeus. Então, a gematria é um pouquinho mais complexa. Ela também, não só ela é álgebra, ela também tem a parte da geometria. Então, por exemplo, quando você tem uma palavra que ela forma um número quadrado, por exemplo, o valor dela dá 100. Você soma as letras daquela palavra e dá 100. Ok? 100 é um número quadrado, é 10 ao quadrado. Ok? 10, quando a gente fala na Kabbalah o número 10, o que lembra vocês? O que lembra 10? Quem fez o curso? Vocês não se lembram de nada ligado a 10? Mandamentos. Tem os 10 mandamentos? Muito bem. Só que os 10 mandamentos, eles originam de alguma coisa na Kabbalah. E o que lembra vocês? 10 sfirot. Muito bem. São as 10 sfirot, ok? Estudamos. As 10 sfirot, por exemplo, Romá, Binah, Dat, sabedoria, inteligência, compreensão, Hesed, Gvorá, Tiferet, bondade, severidade, Tiferet, que é beleza, Netzachot, Sod, Malchut. Então, quando nós falamos na aula sobre Hesed, por exemplo, bondade, então você tem o Hesed puro, a bondade pura, e você tem também bondade a severidade da bondade, por exemplo. Se lembram? Uma pessoa faz um ato duro, mas para ajudar alguém. Então, isso é a severidade da bondade. Quando a bondade é feita de maneira consciência, então é a sabedoria da bondade, a inteligência da bondade. Ok? Então, quando a bondade está composta de 10 elementos, ela está plena, ela está completa. Ok? Então, quando essas 10 sefirot, elas estão compostas das outras 10, elas somam 100. Elas estão plenas e completas. Então, todo número que está ligado a um número quadrado, isso significa plenitude. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar no Baal Shem Tov? O grande Baal Shem Tov. Você pega o nome dele, Baal Shem Tov, forma, quanto que dá Baal Shem Tov, Israel Baal Shem Tov? Dá 1000. 1000 é 10 ao cubo. Isso significa uma plenitude muito grande. Porque era um homem perfeito. Ok? Outro exemplo, o primeiro homem, como é que ele foi formado? O Adão. Está escrito que Deus fez subir um vapor, um ed em hebraico, vapor. O vapor se transformou em nuvens e molhou a terra. Adamá em hebraico. E Deus pegou e fez o homem, o Adão. Vapor com terra e com homem vale 100. Outra vez aqui a gente tem um número quadrado que demonstra a plenitude. Ok? Então, uma das maneiras de você estudar a Torá, quando você encontra algum número quadrado, o cubo, 49, 25, 36, 81, são números quadrados, aquela palavra está ligada de alguma maneira com algo pleno, completo. Ok? Muito bem. E assim você tem várias formas geométricas que representam alguma coisa. Por exemplo, tem a forma geométrica ligada ao pacto entre as pessoas. E a forma geométrica ligada ao pacto, à aliança entre duas pessoas, é a forma geométrica que vocês veem abaixo, o número do pacto. Por quê? Porque você começa com um pontinho no meio, e você vai colocando depois um pontinho de cada lado, assim,